Quais são as apostas do mercado americano para a crise na Venezuela? Direto, então, para os Estados Unidos para conversar com o estrategista-chefe da Avenue, o economista Will Castro Alves. Tudo bem, Will? Feliz ano novo para você. Primeira vez que você participa aqui nesse ano de 2026. E hoje, inclusive, foram divulgados dados da criação de empregos no setor privado em dezembro. Esses números ficaram abaixo do esperado ou não? Bem-vindo mais uma vez, Will. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar falando contigo. Feliz ano novo para ti e também para todos que estão nos vendo aí. Pois é, a gente começou aqui nos Estados Unidos com um dado chamado de ADP. A ADP é uma agência, uma empresa privada que faz a coleta de postos de trabalho no setor privado, mostrando que a atividade econômica nos Estados Unidos, no setor privado, ela até deu uma melhorada, é verdade, foram criados 41 mil postos de trabalho versus uma expectativa de 48, um pouco abaixo do esperado, mas mostrando uma evolução frente aos últimos meses, quando esse dado mostrou inclusive contração de postos de trabalho. Então, pelo menos, começamos aí o ano com uma boa notícia referente ainda ao mês de dezembro, tá? Denise Campos de Toledo, Will Castro Alves com a gente. Olá, Will, boa noite. Agora, mesmo sendo um dado ainda favorável de mercado de trabalho, mexeu com o humor do mercado aqui no Brasil, o mercado que surpreendentemente vinha com um movimento favorável desde a situação lá da Venezuela, fazendo um entendimento de uma outra ordem, observando mais essa perspectiva de atração de capital aqui para o Brasil. Eu queria saber como é que é visto pelo mercado nos Estados Unidos a ação de Trump na Venezuela, se isso afeta a questão do risco de investimentos, se isso pode levar a uma maior migração de recursos para outros mercados. O Brasil atraiu muitos recursos no ano passado, o que explica, em parte, a queda do dólar, que teve a ver também com incertezas em relação aos Estados Unidos, e a forte alta da Bolsa de mais de 30%. Então, eu queria saber como é que está a análise aí do ponto de vista dos Estados Unidos em relação ao fator risco, atração de investimentos, se há preocupações maiores. Olha, eu diria que tem bastante expectativa, tá, em relação àquilo que pode acontecer ao longo de 2026. E eu digo isso porque aqui nos Estados Unidos tem se comentado muito da chamada doutrina Donroy, né, uma semelhança a Monroe, né, a doutrina Monroe lá do passado nos Estados Unidos, que o Trump estaria executando de novo aquela ideia da América Latina ser a zona de influência dos Estados Unidos e uma forma de fechar um pouco a porta para a China. Tem bastante expectativa. O primeiro passo disso foi dado agora na Venezuela. A Venezuela é um caso difícil, né? Porque tem um governo agora relativamente interino, que é basicamente ainda parte daquele mesmo sistema que comandava, que tocava tudo, né? Ou seja, que tinha o Maduro como principal líder. Não houve mudança no sistema, mas pode haver daqui para frente. E aí você precisa definir sistema político, você precisa definir as questões regulatórias para que haja margem e espaço para exploração de petróleo e investimentos lá. Então tem bastante coisa ainda para definir, tem bastante expectativa em relação à Venezuela, mas não é um caso simples, não, que vai dragar recursos e tirar recursos de investimento para o Brasil nesse curto prazo, porque, que nem eu falei, resolver a situação ali não é simples. Passa por uma definição política, depois organizar marco regulatório e definir como que vão ser esses modelos de concessão e exploração de petróleo. E também não dá para esquecer que a Venezuela ela deu calote na dívida, né? Então, se ela quiser voltar de fato ao mercado de capitais global, tem mais de 100 bilhões de dólares de dívida lá que vão ter credores que vão querer receber alguma coisa, né? Inclusive teve supervalorização dos títulos da Venezuela logo no início da semana, contando exatamente com a possibilidade de uma reestruturação da dívida, não é? Agora, falando de incertezas, Will, eu queria saber qual a expectativa em relação à indicação de Trump para a presidência do Federal Reserve. Ele falou que faria essa indicação no começo do ano, embora Jerome Powell continue no Federal Reserve até o mês de maio, mas tem uma certa desconfiança ou preocupação com relação à possibilidade de uma interferência dele. A gente tem visto que Trump não tem muitos limites, não é? Como é que você sente o mercado aí nos Estados Unidos?
Tem bastante expectativa, tá? Desde os últimos meses foram várias entrevistas, foram vários candidatos. O próprio Scott Bessent, né, que é o secretário de Tesouro, que é o principal nome ali da interlocutor de economia do Trump, já falou que conversou com vários potenciais candidatos. A lista diminuiu para alguns nomes que, a meu ver, são bem recebidos pelo mercado. Você tem o Hassett, que é um conselheiro lá da Casa Branca já de longo prazo, obviamente que um aliado, e sim com uma visão bem alinhada com o Trump. Você tem o Waller, que é um diretor do Banco Central já, e seria meio que um nome que faz parte da equipe, tá? Considerado até mais técnico. Então tem alguns nomes ali rondando, digamos assim, como uma possibilidade. Acho que dentro desses nomes que já foram colocados ou que vêm sendo colocados, você teria uma boa recepção pelo mercado. Agora, obviamente que a gente entende sim que você vai ter um nome que, de alguma forma, tenha um alinhamento ou que, de alguma forma, tenha alguma concordância com a ideia, né, de juros mais baixos, uma visão mais aberta. Uma coisa que foi criticado pelo próprio Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro, olha, como é que você define juros olhando sempre para os dados passados? Você talvez tenha que olhar um pouco mais para frente e tentar projetar. Enfim, tem algumas discussões do ponto de vista técnico. Eu acho que para quem está nos assistindo, para o brasileiro, é importante que assim, o cenário de juros aqui nos Estados Unidos para 2026 não é um cenário de aumento de juros, pelo contrário, é de manutenção ou até de queda para 2026, e isso ajuda a manter o dólar ali comportado. Agora, obviamente, falando em dólar é sempre complexo, porque tem tanta coisa que influencia, e as eleições aí no Brasil também vão ser um vetor muito importante. Will Castro Alves, que é estrategista-chefe da Avenue, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza. Voltaremos sempre a nos falar, quem sabe ainda nessa semana, porque estamos aguardando mais indicadores dos Estados Unidos. Então, na sexta-feira, a gente volta a se falar. Bom descanso para você. Obrigado mais uma vez.